Tá aí os gols da Copinha. E quando eu vejo um gol de um menino na Copinha, eu fico sempre pensando, será que a gente vai estar falando dele daqui a 5, 10 anos? Será que ele vai virar ídolo de um grande time? Pelo menos no arquivo está tudo registrado aqui. É isso aí, Cris. Pois tem uma galera que quer transformar essas perguntas que você fez agora em respostas. São os olheiros, os caça-talentos que não perdem um movimento sequer da garotada que está em campo. Na Copa São Paulo, se você estiver num estádio e o espectador ao lado carregar um caderno ou um moderno tablet, pode apostar que não trata-se de um torcedor. Esse vizinho na arquibancada é um olheiro. Nome que deve sair de moda no futuro. Antigamente era normal, né? A pessoa, quando você fala observador técnico, departamento de captação, a pessoa fala, então você é olheiro. Na Copinha eles estão em todos os jogos, olhando, anotando e repassando as informações para os departamentos de captação de talentos. Na primeira fase da competição, 104 times foram divididos em 25 cidades. Muitos jogos para olhar, muito trabalho para esses profissionais. Alguns atletas acabaram se destacando individualmente, que a gente já incluiu no relatório e que certamente vamos enviar para Curitiba ainda essa semana. Mas isso é segredo, né? É segredo. Marcos Risoli, do São Paulo, e Lucas Neto, do Santos, são dois especialistas em categorias de base. A lista de descobertas é grande. Mas a geração de Breno, de Aislan, de Hernanes, que está hoje no futebol italiano, Jean, que é do Fluminense, Fábio Santos, que hoje é o lateral esquerdo do Corinthians. Vem de novo, Guerreiro, Danilo, tocou, Fábio, olha que golaço! Gol! Fábio Santos, gol do Corinthians! Lucas revela que o método de avaliação numa competição como a Copinha não é o mesmo de uma peneira. Aqui, a primeira impressão não decide nada. O ideal são 3 jogos. O primeiro jogo o jogador chama atenção, o segundo jogo ele confirma aquela primeira impressão e a gente define a avaliação no terceiro jogo. Tem muita gente olhando, quando a gente pensa assim, fazer um bom jogo contra o Corinthians, aí vai estar os caras do Corinthians tudo olhando. A gente pensa assim de estar lá em cima junto com eles. Mas qual perfil eles procuram? A competição é sub-20. Os jogadores que já têm 18, 19 anos e ainda não estão treinando entre os profissionais levam desvantagem, porque os olheiros, eles querem sempre os mais jovens. Por exemplo, tem jogadores que têm 17 anos de idade, mas fisicamente parece que ele tem 15 anos, né? Então, é o que a gente chama de maturador tardio. Esse tipo de perfil é mais interessante, porque ele tem mais tempo de otimização. Nos últimos anos, Sandro mapeou para o Arsenal da Inglaterra os passos do volante Denilson, revelado pelo São Paulo, e do atacante Wellington Silva, revelado pelo Fluminense. A gente vê um jogador que já tenha uma predisposição para aceitar esse tipo de ação que a gente chama, né? Ação tática e técnica, e aí depois disso a gente procura trabalhar durante 4 anos para que consiga ter o resultado que a gente chama de produto final, que ele possa jogar numa primeira equipe de um clube europeu. Nas duas contratações, os jogadores ainda tinham idade para jogar competições sub-20. Mas casos assim são cada vez mais raros. Os olheiros da Copinha buscam jogadores vinculados aos times menores. Nesse formato, os contratados podem ser usados nas categorias de base dos grandes clubes. Stefano Yuri jogou a Copa São Paulo em 2012 pelo Uberlândia e foi contratado pelo Santos. Virou o menino da Vila e ganhou a competição em 2014. A Copinha é o campeonato mais valorizado, né? Mais disputado na base aqui no Brasil. Então eu sabia dessa importância e trabalhei bastante para tudo isso acontecer e graças a Deus acabou dando tudo certo. Mas nenhum caso de ascensão e afirmação entre os profissionais foi tão rápido como o de Luan. Em 2013, ele jogou a Copa São Paulo pelo América de Rio Preto. Foi contratado pelo Grêmio e passou todo o resto do ano na base.
A lapidação do talento foi tão boa que ele foi titular na Libertadores de 2014, destaque no Brasileirão e convocado para as seleções de base. Em janeiro de 2015, 24 meses depois, a multa rescisória do seu contrato chega aos 60 milhões de euros. E se a venda acontecer, é sinal que o setor de captação, com o trabalho dos observadores técnicos, cumpriu sua função. E pensar que nos estádios eles trabalham juntos, se conhecem, conversam o tempo inteiro. Cada clube sabe da sua necessidade, cada clube tem um perfil de jogador que interessa e não vejo nenhum problema essa troca entre os observadores. A gente costuma falar, a gente até brinca, se gostou de alguém, mas assim, no final, cada um vai buscar o seu espaço, o seu lado, né? Trabalho